Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amados, boa noite. Graça e paz, mais uma vez, né? Com a graça desse Deus maravilhoso que nos move, estamos aqui mais uma vez para partilhar da palavra de Deus, para beber dessa fonte inesgotável que jorra do coração de Jesus. E é do coração de Jesus que jorra a palavra de Deus para nós, que nos conduz, que nos alimenta, que nos fortalece, né? Todos aqui já me conhecem, né? Meu nome é Rose. Vocês me conhecem há muito tempo aqui do grupo de oração mesmo. E como todos sabem, eu tenho 3 filhos, 2 netos, né? E sou muito feliz por estar servindo na Renovação Carismática há mais de 12 anos e neste grupo de oração há 8. Então, muito feliz realmente de estar aqui nessa caminhada com Deus. Essa Rose que vocês conhecem é uma Rose que já foi, que é uma Rose depois de um encontro com Jesus Cristo, tá? Essa Rose que vocês conhecem aqui, mesmo de vez em quando vocês acharem que a gente comete erros, que a gente erra, ou que às vezes a gente fica nervosa, porque o nervosismo, inclusive, já vou falando, é um espinho na minha carne. Paulo disse que tinha um espinho na carne, e eu sou. Inclusive, tem uma pessoa aqui que me chama de chatinha, né? Porque ele acha que quando eu fico nervosa, eu fico chatinha, né? Eu devo ficar mesmo. Quem não fica, né? Quem não fica? Mas, enfim, a impaciência, o nervosismo é uma coisa que eu tenho que trabalhar demais dentro de mim. Muitas pessoas me acham que eu sou calminha, né? Pacientezinha, mas não sou não, sou uma pessoa muito nervosa, muito estressada às vezes. Eu tenho que trabalhar isso orando, pedindo a Deus que vá lapidando, porque quando a gente encontra Jesus, a gente já não pode ser mais a mesma pessoa. E a gente não pode ser diferente por nós mesmos. Nós só podemos ser uma pessoa nova, uma criatura nova quando estamos com Jesus. É Ele que nos faz ser uma nova criatura. Vocês sabiam disso? Que não tem como a gente mudar? Muitas pessoas falam assim, quando eu estiver melhor, quando eu estiver andando mais certinho. Aí eu vou tirar aqui um pouquinho, gente, que eu estou longe. Quando eu estiver quando eu endireitar, quando eu for uma pessoa mais direita, eu vou para a igreja. Não tem gente que fala assim? Estou muito banda voou. Quando eu estiver melhor, quando eu estiver nos caminhos mais certinhos, com a minha vida mais organizada, eu vou para a igreja. É o contrário. Deve ser o contrário. Se sua vida não está organizada, se as coisas não estão indo bem, e se você tem trilhado caminhos que você mesmo já reconhece que está errado, é porque o Espírito Santo já está agindo em você para que você se volte para Jesus e a partir desse encontro com Jesus, você tenha uma vida diferente e seja uma nova criatura. Não é assim? Então não adianta protelar. Está errado, está na lama, está caindo no pecado, está errando demais, corre para a igreja, corre para o Senhor. E esse, na verdade, é o nosso tema desta noite. O Senhor, Ele se move em nós, como diz a canção, move-te em mim, Deus Espírito. Ele se move em nós para que a gente possa anunciar verdadeiramente o que Ele determinou, o que Ele quer. Então, não poderia falar de uma vida nova, de uma criatura nova, se eu não me apresentasse como tal. Errei muito. Vocês sabem que eu eu falei isso algumas vezes e as pessoas falam assim, não te imagino assim não, Rose. Mas eu era daquelas pessoas que dançavam o calypso jogando o cabelinho para trás, sabe? Jogando cabelo grande, jogava o cabelinho para trás, calypso, né? Mas Deus vai fazendo as coisas com a gente e a gente não percebe, sabe por quê? Porque Deus, Ele é suave em te ensinar, em te doutrinar, em te fazer escolher o que é melhor para você, né? Vocês acham que quando eu tinha essa vida mais agitada, mais desregrada, mais confusa, eu era mais feliz do que eu sou hoje? Não era, não. Até para enfrentar os momentos difíceis que nós temos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quando nós vivemos uma vida desregrada, é pior, é mais difícil.
Porque você não encontra ali ao seu redor a santidade, o Senhor, você não busca a Deus como deveria, então tudo se torna muito mais pesado. Às vezes um fardo que pode ser leve, porque o Senhor diz: vinde a mim, né? Os que estão cansados e oprimidos, tomai jugo de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo é leve. Então a gente caminhando com Deus, numa caminhada com Deus, a gente torna também a nossa caminhada mais fácil. Aí você fala para mim: a sua vida então foi bem facinho? Não, não foi facinho. Mas a gente consegue atravessar por momentos e por batalhas e por tribulações que, humanamente falando, não conseguiríamos se Jesus não estivesse conosco. E é por isso que às vezes as pessoas perguntam: então que diferença faz você estar na igreja com Jesus ou estar na igreja sem Jesus? Se você vai passar as mesmas dificuldades, vai ficar doente, vai ter tribulação, vai ter perseguição, a diferença é essa. Se você cai, você tem um Deus que te levanta. Se você está numa situação difícil, você sabe e pode proclamar a vitória dentro daquela situação, porque sabe que o seu Deus é o Deus do impossível, que o seu Deus é um Deus de vitória. E aí a gente se mantém firme, para quando chegar lá na frente, a gente dá o testemunho e falar: glorifiquem a Deus aí, porque Ele é bom e porque o seu amor é eterno. Amém? Eu gostaria que, já para a gente continuar falando sobre essa misericórdia, sobre esse tema, você pegasse aí a palavra que está em 2 Coríntios 17 e 18. É capítulo 5. Capítulo 5, versículos 17 e 18. A gente já pode ir, enquanto vocês vão pegando aqui, vocês já vão pensando que esta palavra, esta carta foi escrita por Paulo, o apóstolo Paulo, que não se achava nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele era Paulo, mas antes ele era Saulo. Antes de se encontrar com Jesus, ele era uma pessoa que foi transformada a partir de um encontro com Jesus em uma nova criatura. Após o encontro com Jesus, ele deixou-se ser batizado, deixou-se ser conduzido por Deus, e com a unção do Espírito Santo, Saulo se tornou uma nova criatura, que agora era Paulo. E Paulo escreve a carta aos Coríntios. Essa é a segunda carta. Ele já tinha escrevido uma, e aqui no capítulo 5 ele diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que surgiram coisas novas. Ele, mais do que ninguém naquele momento, podia dizer isso. Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. Essa pessoa se torna um ser novo, diferente. E aqui também, eu já vou dizer como fazer isso. Porque às vezes é tão fácil para nós, né? Para algumas pessoas dizer assim: você tem que estar em Jesus Cristo para ser nova. E as pessoas se entregam e aí depois não sabem o que vai acontecer. E como isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque a partir do Espírito Santo, do encontro com Jesus, o Jesus que é o batizador, ele vai ungir você com o Espírito Santo para que você comece a batalhar. Você vai agora começar a lutar. Ué, Rose, não é só uma transformação? Não, é uma luta. Você vai começar a lutar. Você vai começar a lutar contra a sua própria carne, para se mortificar diante dos seus pecados e não deixar que eles mais dominem o homem novo que conheceu Jesus Cristo. A partir de agora, o homem, a mulher que se encontrou com Jesus Cristo, não mais fará as coisas que fazia antes. Paulo, ele matava os cristãos, perseguia os cristãos,
Ele tinha uma convicção de que estava fazendo certo. E muitas vezes a gente acha que está fazendo coisas certas, mas que são erradas. Mas o Espírito Santo vem agora colocar na cabeça do homem e da mulher que encontrou com Jesus Cristo o que é certo e o que é errado. E a partir desse conhecimento do que é certo e o que é errado, você tem que renunciar. Tá? Pega também aí comigo, vai. Efésios 4. Efésios 4, 22 a 24. 22 a 24. Também carta do apóstolo Paulo aos Efésios, né, da cidade de Éfeso. Diz assim essa segunda carta que São Paulo escreveu após a sua conversão, depois de ter passado ali e pregado o Evangelho, pregado a palavra do Senhor, pregado Jesus Cristo Salvador para eles, diz assim em uma carta: abandonem o modo como viviam antes, o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras, que a mentalidade de vocês se renove espiritualmente, revistam-se do homem novo, criado segundo Deus, na justiça e santidade e da verdade. Então aqui, ele está falando primeiro, Paulo está falando primeiro, que nós, quando nos encontramos com Jesus, e isso a gente pode ver no testemunho do próprio Paulo, né? Que ele se converteu, após aquele encontro que ele teve com Jesus, ele pôde ver que ele estava errado, e a partir desse reconhecimento do erro, que o levava a práticas horríveis, práticas abomináveis, ele reconhecendo isso, ele começou a abandonar o homem velho. Então eu perseguia cristãos, diz, né? Ele deve ter pensado, agora não vou perseguir mais. Eu queria que as pessoas esquecessem o Cristo, e agora eu quero que elas se voltem para o Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Agora Saulo está dizendo aos Éfesos que é para eles abandonarem a vida velha, porque como criaturas novas, nós devemos ter práticas novas, costumes novos que nos levam a, com a nossa vida, a atrair também outras pessoas para Jesus. Não tem como você aceitar que Jesus Cristo entre na sua vida, que você ter um encontro e ver que era aquilo que faltava na sua vida, era aquele encontro, era aquele momento de olhar, aquele momento de toque de Deus em sua vida que faltava, e mesmo depois de reconhecer isso, você continuar vivendo do mesmo jeito. Já pensou eu aqui pregando para vocês, e na sexta-feira eu arrumar uma festinha para eu ir? E aí chega lá um, né? E vê lá a Rose, ó. Ei, copinho na mão. Não pode, gente. Isso não é lógico, isso não tem lógica. A nossa aceitação a Jesus Cristo deve ser uma coisa de coração, uma coisa cravada aqui no peito. Pronto, agora eu sou de Cristo. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Tem uma palavra que diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Por quê? Porque viram que Jesus Cristo é a verdade, aceitaram aquela verdade, mas não colocaram em prática, não seguiram o mestre. Se Jesus é o mestre, os discípulos, os servos devem fazer o quê? Imitar o mestre. Tem um livro que eu gosto muito de ler aqui, inclusive tem uma oração aqui que, se der tempo, eu faço, porque eu falo demais. É a imitação de Cristo. Esse livro é maravilhoso, ele foi escrito por um monge há muitos séculos, e ele está aqui com, não sei que edição é essa, mas eu ganhei de presente de uma pessoa, e ele é maravilhoso. Vira e mexe eu volto a ler esse livro, porque ele nos ensina, dentro da palavra, a ser imitadores de Cristo. Nós só podemos dizer que somos pessoas novas, renovadas, se Cristo tiver essa liberdade de agir em nós. Quanta coisa no meu costume, na minha vida, na minha rotina, mudou depois que eu aceitei que Jesus Cristo era o meu Senhor. Me humilhei, fui humilde para dizer para Ele que eu não era um nada,
e que se eu continuasse aquele nada que eu era, eu não ia alcançar a graça dele, eu não ia alcançar a unção dele. Em Colossenses não precisa pegar não, deixa eu só citar, depois se vocês quiserem pegar, capítulo 3, de 5 a 10, diz assim, que nós devemos nos mortificar para nos santificar. O que é mortificar? É matar as atitudes, os comportamentos do homem velho. Matar, morrer para o mundo, morrer para o que não é de Deus. Aí você começa a passar aí, vai pensando aí na sua cabeça, o que é que você faz que não é de Deus? O que é que você faz que você ainda pensa assim, isso é pecadinho? Eu acho que Deus não vai levar em conta não. Leva em conta sim. Se esse pecado ainda aflige você a ponto de ter dúvida se pode ou não ser prática na sua vida nova, é porque não pode. Porque para aquele que está em Cristo, se convertendo a ser uma nova criatura, não existe dúvida. Se existe dúvida, pergunte se Jesus faria isso. Nossa Senhora faria isso? Será que ela dançaria, jogando o cabelão para trás? Será que ela se vestia? Como Nossa Senhora se vestiria? Esses dias eu vi um clipezinho de Ana Lúcia, que ela tem uma livezinha curtinha que chama Fala Santidade, né? E ela estava falando das roupas das mulheres. Aí ela falou, se Nossa Senhora aparecesse hoje, num dia de chuva, na sua porta, com a roupa toda molhada, e precisasse de uma roupa sua para vestir, qual seria a roupa que você iria dar para ela? Que roupa combina com a santidade que nós estamos buscando em Jesus Cristo? Que roupa combina? Porque nós somos testemunhos vivos. Quem é nova criatura dá testemunha primeiramente com a vida. Primeiramente com a vida. Então eu já não namoro mais como eu namorava antes, porque agora eu não posso me entregar para o meu namorado. Então agora eu não vou curtir o meu fim de semana em qualquer lugar, com muitas bebedeiras, porque a palavra de Deus também diz que não devemos nos embriagar com álcool, com vinho, com cerveja, com nada disso. Nós devemos nos embriagar somente com o Espírito Santo de Deus. E aí essa é a prática do embriagar-se com o Espírito Santo, que já é da criatura nova, do que Deus está transformando. Hoje eu deixo de fazer muitas práticas que realmente não fazem falta na minha vida. E vivo muito mais tranquila e feliz assim. Uma das coisas que me fazia gastar muito dinheiro era roupa. Né? Porque você quer usar o que está na moda, né? Você fica escravo disso. Isso é uma coisa que tira a sua liberdade de vestir o que te faz bem, do que te é confortável, é seguir moda. Às vezes você não vai num lugar porque, eu não quero essas roupas mais não, porque já está ultrapassado, eu quero alguma coisa mais da moda. Você pode até estar precisando de uma roupa decente, uma roupa bonita para ir na festa, mas não porque tenha que ser da moda. Deus nos liberta, a partir do momento que Ele quer nos tornar uma criatura nova, Ele nos liberta da escravidão, do consumismo, dos vícios, das libertinagens, da luxúria, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu ler uma coisa para vocês. Aqui está dizendo assim, em Colossenses, que eu falei para vocês terem uma ideia do que Paulo fala aqui. Ele fala assim, façam, portanto, morrer o que em vocês pertencem à terra: uniões ilegítimas, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça de ter, que é uma idolatria. Essas coisas fazem vir a ira de Deus sobre os desobedientes. Vocês também andavam assim quando viviam entre eles.
Agora, porém, tirem da boca de vocês tudo isso. Tirem da boca de vocês tudo isso. A ira, a raiva, a maldade, a maledicência. O que é maledicência? É ficar falando mal da vida dos outros, né? Fofoca, né? E as palavras obscenas. Palavrão. Vê bem direitinho, vigia o seu modo de falar, o seu modo de se comportar diante das pessoas. Tira toda a malícia das coisas que você faz. Eu trabalho com um grupo de pessoas que se dizem cristãos, mas tem tanta malícia nas coisas que eles falam, gente. Eu falo, não vou nem falar nada, viu? Porque, né, vai achar que eu estou falando demais, então. Não mintam uns para os outros, porque vocês já se desvestiram do homem velho e de suas ações, e se revestiram do novo, que pelo conhecimento vai se renovando a imagem do seu Criador. Pelo conhecimento. Então é importante que quem uma vez se encontrou com Cristo, passe a ter o interesse de conhecê-lo cada vez mais. E assim nós vamos nos revestindo ao pouco, porque não é fácil não. Rosimeire, Saulo de Tarso, nenhum dos dois foi da água para o vinho, não. É por isso que Saulo fala do espinho na carne. O espinho da carne, às vezes é esse pecado que nos faz voltar, que nos faz cair, que nos faz de novo ir lá, para baixo para o pecado. E aí a gente tem que voltar. A gente tem que, sabe, ser jogo duro ali, renunciar de novo e começar de novo. Não é como muitos irmãos de outras igrejas falam: ah, agora eu aceitei Jesus, agora eu estou salvo, agora eu estou no céu. Amém, amém. Assim nós devemos pensar. Mas aí começa uma luta num processo de conversão, que vai nos santificando à medida que nós fazemos o que Paulo está nos orientando aqui. Renúncia, vida de mortificação dos nossos erros, vida de conversão no que a gente faz, no que a gente fala, no que a gente pensa, gente. Nós falamos agora cantando, o Espírito Santo toca minha mente, ó. Nosso pensamento nos faz pecar muitas vezes. Só de pensar, de olhar para um irmão, né? E às vezes quem está no mundo, né, faz muito isso, né? Olha para o irmão, 3 anos. Não é assim? E que mulher gostosa. Desculpa falar, mas os homens falam assim, não falam não? Estão pecando ou não estão? Estão pecando. Se a gente cobiçar um homem muito bonito também, não estamos pecando? Estamos também. Porque a gente deve, primeiramente, se você precisa de um companheiro, pedir ao Senhor que prepare um para você. E Ele preparando um para você, você tem que pedir para Ele preparar você para Ele também. Né? Porque se Ele tem que ser José para nós temos que ser Maria para eles. Né? E assim Deus vai formando famílias santas. E aí como acontece essa transformação? Jesus nos responde dessa forma: necessário, João 3, de 1 a 8. Nicodemos procura Jesus, Jesus fala, e ele pergunta, ele era um homem, uma autoridade judaica, ele pergunta: como eu faço para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele, como ele olha para nós hoje, e fala: necessário vos é nascer de novo. Difícil entender isso. Até hoje essa palavra é difícil de entender. E Nicodemos também queria: como? Minha mãe já é velha, olha o meu tamanho. Como é que eu vou entrar lá? Depois nascer de novo, para começar tudo de novo, não dá. O que a gente viveu, a gente já viveu. O que a gente errou, a gente já errou. Deu murro na ponta de faca, caiu, levantou, caiu de novo, está na lama ainda, está no pecado ainda. Nasce de novo, como diz Jesus, da água e do Espírito. Da água e do Espírito. Por isso que a gente busca, dentro da renovação carismática e dos grupos de oração, viver um novo Pentecostes, porque é assim que a gente nasce de novo.
Jesus veio, e nesse encontro que nós temos com Ele, onde Ele quer fazer de nós criaturas novas, Ele quer nos batizar, porque é Ele que vem, diz João, aquele que vem depois de mim batizará com o Espírito Santo e com fogo, e eu não sou digno de desatar os nós da sandália dele. Jesus quer fazer isso. O próprio Jesus veio nos ensinar hoje para você poder renunciar, para você ter força, para você ter discernimento, para você ter alegria, sabedoria. Você precisa buscar a força do Espírito Santo para poder nascer de novo. A palavra de Deus diz que nós somos templos do Espírito Santo, mas muitas vezes o Espírito Santo está ali, encolhidinho num canto, porque é tanta coisa errada que a gente pratica, que é impossível começar uma vida nova, ter uma vida nova em Cristo, porque a gente não dá lugar. Muitas vezes a gente até aceita no momento de empolgação, no momento em que o sentimento aflora dentro da igreja, dentro de um encontro, mas depois, saindo para fora, a gente já esquece tudo e não deixa que a palavra de Deus crie ramos, floresça, cresça em nós. Porque à medida que nós permitimos que a palavra de Deus faça parte do nosso dia, da nossa vida, nós vamos tendo o total conhecimento da vontade de Deus para nós. E na palavra nos diz: sede santos como o seu Pai é santo. O Senhor nosso Deus é santo. Quer ver outro lugar que fala também, onde Deus diz como você deve mudar a sua conduta, como você pode mudar? Aqui em Jeremias 1, Jeremias 18, de 1 a 6, diz assim: então o Senhor ele foi até Jeremias e falou assim: vá até lá e veja como o olheiro trata o barro. E aí Jeremias foi lá e diz assim, o que o Senhor disse a Jeremias: levante-se e desça até a casa do oleiro. Ali eu farei você ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e encontrei fazendo um objeto no torno. O torno do oleiro é aquela peça onde ele põe o barro para moldar. Aí ele disse assim: o objeto que ele estava fazendo se deformou, mas ele aproveitou o barro e fez outro objeto conforme lhe pareceu melhor. Então veio a minha palavra de Javé: por acaso eu não posso fazer com você, ó casa de Israel, da mesma forma como agiu esse oleiro? Oráculo de Javé. Como barros na mão do oleiro, assim estão vocês em minhas mãos, ó casa de Israel. Se você não quer deixar o Espírito Santo entrar, invadir você, te fazer nascer de novo, tu vai ter que se entregar ao Senhor como um vaso, para Ele quebrar você todinho e fazer de novo. E às vezes é tão mais fácil para a humanidade, para as pessoas entenderem isso, que nós somos vasos deformados, e o Senhor olha para mim e vê um defeito em nós, e Ele quer corrigir, mas muitas vezes a gente não deixa. O Senhor quer fazer de nós vasos novos, e um vaso novo no altar, além de deixar esse altar do Senhor mais lindo, ele pode ser usado ainda para se preenchendo do Espírito Santo, servir aos outros e levar esta mesma unção aos outros. Então nós devemos desejar ser estes vasos quebrados. Uma vez uma mulher veio fazer uma oração por mim lá em Tapetinga, e ela falou assim: você é essa folhinha aí, você é essa folhinha, você é essa folhinha. Eu falei assim: tá bom. Aí ela pegou a folhinha e começou a torcer: Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer isso com você. E torceu a folhinha até não podia mais. Eu falei: nossa, é Deus fazendo isso com você, preparando você, moldando, mudando você. E isso é mortificação. Isso foi as renúncias que eu tive que fazer para chegar até aqui hoje. Posso não estar perfeita, mas se o Senhor voltasse hoje, Ele me encontraria tentando, lutando com todas as forças, para um dia chegar a um encontro definitivo com Ele. Ele me encontraria tentando.
E é isso que o Senhor quer falar para você nesta noite. Ele quer pegar você, quebrar para tirar todos os seus defeitos. Eu aceitei que o Senhor me quebrasse. Se é assim que tem que ser para eu viver uma vida nova, diferente, junto de Jesus Cristo, com o qual eu encontrei um dia, que seja. Aí ela falou assim, mas não é só isso não, ó. A folhinha já estava toda torta, ela ainda fez assim, ó. Dobrou no meio. Eu acredito que essa dobra é agora. Eu acredito que essa dobra é agora. Mas eu creio. E a palavra diz, se creres, verás a glória de Deus. E eu estou pronta. Eu estou pronta. Deus é o Senhor da minha vida e é o Senhor da sua vida. Você quer ser moldada por Jesus? Você quer ser moldada pela mão do olheiro? Você quer ser transformada pela ação do Espírito Santo que se move quando Ele toca você? Quer? Então fica de pé. Fica de pé. Vamos declarar isso para o Senhor. Em oração, numa atitude real. Agora olhe para Ele, agora não olhe para mim. Olhe para Ele onde você quiser. Fechar seus olhos. Olhar para um canto deste lugar ou para esse altar. E ver nele Jesus com o olhar da sua alma, do seu coração. Tem uma música que alguns aqui devem conhecer. E eu quero fazer dessa música a oração. Se você não sabe cantar, você vai orar comigo nessa canção. Mas se você sabe, você vai cantar comigo orando essa canção, tá? Ela diz assim: eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do olheiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Jesus amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero que você sinceramente diga a sua resposta a Deus, se você realmente quer ser um vaso novo. A música já declarou, agora eu quero que você declare. Seja sincero com Deus agora. Aceita a mortificação, aceita a santificação, aceita a unção do Espírito Santo, aceita. Aceita que o Senhor faça você de novo, que Ele quebre você inteira, se tiver defeito em todo vaso que é você. Queira agora ser transformado, quer agora ser restaurado, moldado pelas mãos do oleiro divinal que é Jesus. Jesus está aqui nesse momento olhando para você, e se você verdadeiramente faz um encontro agora com Ele diante dessa palavra, o Senhor vai mudar a sua vida. O Senhor diz que Ele vai fazer de você uma nova criatura. Ele vai fazer de você um vaso novo. E o processo já foi dado, o processo já foi anunciado, basta aceitar. Porque para quem aceita Jesus, a vida é transformada. O vaso agora é novo. Quantos podem dizer que aceita de agora em diante ser moldados por Jesus? Levanta a mão. Verdadeiramente você aceita ser moldado por Jesus? Você aceita a transformação?
Mas Jesus vai quebrar você um pouquinho, pode? Pode quebrar um pouquinho para ficar novo? Para renovar você, deixar você bem bonito? Pode? Amém. Levanta-se, Deus. Recebe essa bênção. Levanta-se, Deus. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e das milícias celestes, que sejam despertos os seus inimigos e fujam da vossa face todos os que o odeiam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.